Hugo saiu da clínica, parou nos degraus e olhou ao redor. O tempo estava desagradável e escuro, nuvens sombrias pairavam baixas sobre a cidade, quase tocando os galhos pretos das árvores. As pessoas passeavam curvadas, olhando para seus pés, tentando evitar poças e montes de neve gelada. Tudo estava sujo e deprimente, mas Hugo invejava essas pessoas por sua capacidade de ficarem insatisfeitas com o clima, seus pés encharcados e até seus mau humor. Afinal, elas tinham toda uma vida pela frente, ao contrário dele. Havia um veredito em seu bolso, um cartão médico com muitos exames, e no final do cartão, estava escrito em letra de médico o diagnóstico. Era um diagnóstico que abrangia toda a sua vida anterior. Quando o motorista viu o chefe parado imóvel, pensou que ele estava esperando um carro. Ele se aproximou dos degraus e abriu a porta, mas Hugo foi até o carro e levou seu tempo para entrar. Fernando, Hugo virou-se para o motorista. Você provavelmente deveria ir para casa agora, é seu dia de folga hoje. Quero dar uma pequena caminhada. Como assim, senhor Hugo? Você tem uma reunião daqui a 1 hora, disse o motorista. Um cara que trabalhava para Hugo há pouco mais de 6 meses. Hugo o tranquilizou. Está tudo bem, vou remarcar. Ele é um subordinado zeloso, pensou Hugo. Como esse cara saudável poderia perceber que ele não se importava com seu trabalho? Afinal, ele já foi como Fernando, trabalhou duro para conquistar algo na vida, para fazer uma carreira, ganhar bom dinheiro. Ele até sacrificou sua vida pessoal por isso. Ele não tinha tempo para se apaixonar, casar ou ter filhos. E agora, o que ele tem? Ele tem um negócio bem-sucedido e milhões na conta, mas para quem ou para o que ele fez esses milhões? Ele tem uma casa grande e bonita, mas vazia. Aquela casa o cumprimenta todas as noites com um vazio ensurdecedor. Ele também tem um carro chique sem ninguém para dirigi-lo, mas poderia caber uma grande família. Ele nem mesmo podia ter um cachorro por causa de seus constantes negócios. Depois de deixar Fernando ir, Hugo ligou para sua secretária e informou que todas as reuniões foram canceladas hoje. Hugo se fundiu com a multidão de passantes lutando contra o tempo. Ele caminhou sozinho, sem saber para onde estava indo, e apenas seguiu em frente, pensativo, olhando para a neve suja sob seus pés e lembrando de tudo o que o médico lhe disse. Parece que esta é a última lama de novembro em sua vida e ele pode nunca mais ver o verão. Não há nada que ele possa fazer e nenhum dinheiro pode ajudá-lo. Se ele tivesse visto um médico pelo menos 6 meses atrás, talvez pudesse ter feito algo a respeito. Ele era incomodado por dores de cabeça o tempo todo, mas suportava porque achava que era apenas fadiga. Ele até planejava ir de férias no verão por causa de seu cansaço interminável, mas de alguma forma tudo não deu certo. Havia novos parceiros e novas licitações e ele não podia adiá-los nem perdê-los. E assim, o verão passou voando e agora lhe disseram que era o último verão de sua vida. Mas como poderia ser o último? Não pode ser. Porque ele ainda não tem nem 50 anos, ele ainda poderia viver, mas acabou que ele não tinha mais essa vida. Apenas pedaços miseráveis dela sobraram. Nuvens escuras finalmente deram à luz a neve afiada e fria. Flocos de neve frios atingiram as mãos nuas de Hugo, trazendo-o de volta à realidade. Ele parou, cobriu os olhos e expôs o rosto a eles, ouvindo a sensação. Agora ele ouviria tudo, tentando saborear cada momento de sua vida fugaz. De repente, ele ouviu uma voz infantil fraca: "Mamãe, o que aquele senhor está fazendo?" Quando Hugo baixou a cabeça e abriu os olhos, viu uma mulher com um menino de cerca de 5 anos em um banco a poucos metros de distância. Ela estava sentada em um banco segurando a criança perto dela, tentando mantê-lo pelo menos um pouco aquecido, e ela mesma estava com um forte arrepio que era imediatamente óbvio. Estava claro que eles estavam ali por um longo tempo, cobertos de neve como bonecos de neve. O bebê até tinha flocos de neve presos em seus cílios, e ele ocasionalmente os escovava com a mão nua, que estava congelada pelo gelo. Eles estavam vestidos completamente fora de época, era final de outono, a temperatura lá fora estava acima de 0 e não havia subido nem durante o dia. Hugo olhou mais de perto para o estranho casal e perguntou:
vocês não estão com frio? Por que não estão indo para casa? Está frio e está nevando, a criança pode pegar um resfriado. A mulher olhou para ele com olhos assombrados e respondeu: o que você se importa conosco? Siga o seu caminho. Hugo estava prestes a ir embora, mas de repente viu os olhos do menino. Ele olhava para o homem com uma esperança desesperada, com um pedido de ajuda tão grande que ele não podia deixar. Hugo sentou-se ao lado dele no banco e perguntou: qual é o seu nome, pequenino? Eu sou Hugo, o menino mal conseguiu dizer. Nossa, que coincidência, eu também sou Hugo. Você quer comer, Hugo? Ele decidiu, por algum motivo, que tanto a mãe quanto a criança estavam com fome. A expressão em seus rostos era do tipo: eu não vou te contar porque mamãe vai me repreender. O que você quer de nós? Por que você está se apegando a nós? Siga seu caminho. A mulher, cansada de frio e fome, não ia ser cerimoniosa com esses transeuntes. Ela conhecia esse contingente rico, eles iriam perguntar ao redor, simpatizar, balançar a cabeça e seguir em frente. Eles não tinham coração, mas apenas uma aparência de compaixão. Hugo não ia recuar e até respondeu à mulher rude: você deveria cuidar primeiro de seu filho antes de me insultar. Como você é orgulhosa. A mulher pensou subitamente que esse homem nocivo poderia tirar seu filho dela e chamar a polícia, e então eles colocariam seu filho em um orfanato. Ela não tinha um emprego, ou melhor, ela não tinha desde ontem. Ok, disse Hugo misericordiosamente, vendo que realmente tinha assustado a pobre mulher. Ela estava prestes a chorar, segurando seu filho mais e mais firme. A mulher olhou para cima, com olhos assustados. Não se preocupe, não sou um maníaco sexual. Você está tão magra e exausta, não posso vendê-la por órgãos. Hugo tentou amenizar o clima com uma piada. Vamos lá, vamos alimentá-lo. Ei, Hugo. Ele se dirigiu ao menino, que já estava quieto. Você está com fome? Estou perguntando pela última vez. A criança balançou a cabeça felicemente. Bem, então todos os assuntos estão resolvidos. Venha comigo. Hugo lamentou ter deixado o motorista ir embora. A mulher estava tão fraca, seja pelo frio ou pela desnutrição, que mal conseguia se mover. Ele pegou a criança nos braços e tentou andar devagar para que sua companheira pudesse acompanhá-lo. Hugo caminhou em direção ao estacionamento de táxis. Meia hora depois, seus conhecidos casuais já estavam tirando os casacos no enorme corredor de sua mansão, olhando ao redor com medo. O menino não aguentava mais e disse: mãe, vamos dormir na estação de trem de novo? Hugo, ao ouvir isso, riu. Por que na estação de trem? A mulher respondeu: meu filho só viu quartos tão grandes e tetos tão altos na estação de trem. Ela sorriu. Depois de um jantar farto preparado pela governanta, eles se mudaram para a sala de estar. Hugo estava aquecido e todos estavam saciados e alegres. No início, ele tentou explorar a sala, apontando constantemente o dedo para isso ou aquilo, com a pergunta invariável: o que é isso? Mas logo se cansou e adormeceu no sofá, colocando a cabeça no colo da mãe. A mulher, que acabou se revelando bastante jovem, talvez uns 25 anos, contou um pouco sobre si mesma. Meu nome é Mariana, foi assim que me chamaram no orfanato quando cheguei lá ainda bebê. É uma história trivial. Minha mãe me deu à luz e me abandonou na maternidade. Meu pai não ia me aceitar, foi o que as enfermeiras me disseram. Quando cresci um pouco, nunca deixei de esperar por meus pais, então me contaram a triste verdade e tive que desistir da esperança. Havia muitas crianças abandonadas como eu lá, então fui criada em um orfanato. Não fico ofendida, o Estado me deu um quarto depois que saí do orfanato, eu poderia simplesmente viver e ser feliz. Mas me apaixonei jovem e estupidamente, além disso, me apaixonei não por um cara simples, mas por um príncipe em um cavalo branco, mas ele desapareceu como neblina quando descobriu sobre minha gravidez. Mariana sorriu com desprezo ao lembrar do cara que um dia amou. Mas tudo bem, trabalhei e consegui me sustentar.
Hugo começou a frequentar a creche. Poderíamos viver e nunca conhecer nenhuma tristeza, mas eu sou uma idiota. Eu fiquei um pouco mais esperta, mas gostaria de ter um cara legal. Eu tive um romance ainda pior do que o anterior, que foi a razão pela qual perdi meu quarto. Eu era muito ingênua e inocente, ele o tomou de mim e o vendeu pelas minhas costas. Um grande homem veio até mim, mostrou-me os documentos do meu lugar e disse que eu tinha 3 horas para fazer as malas. O que posso fazer? É minha própria culpa, eu confiei no meu amante e dei a ele as chaves do meu quarto. Não mantive em segredo onde estavam os documentos, ele os roubou e vendeu meu quarto com uma procuração falsificada, e então ele desapareceu daqui levando o dinheiro com ele. Eu tinha algumas economias, pensei que viveria em um albergue até encontrar um emprego e um lugar para morar, mas o albergue tinha um contingente especial. Homens bêbados quase me estupraram à noite, eles invadiram meu quarto e eu mal escapei. Deixei todas as minhas coisas e dinheiro lá, não sei o que fazer agora e tenho medo de voltar lá. Entendo, você fica aqui com uma criança por enquanto durante a noite, vou pensar em algo para te ajudar amanhã. Venha, vou te mostrar onde você e seu filho vão ficar. Pegando a criança adormecida gentilmente em seus braços, Hugo a levou para o segundo andar e a levou para o quarto. Era o maior e melhor quarto de sua mansão. Colocando a criança na cama, ele disse para Mariana, sinta-se em casa. Se precisar de alguma coisa, chame a senhora Fabiana, ela é minha governanta, você já a viu antes. Boa noite, não se preocupe, eu não sou um homem bêbado, não vou te incomodar. Aqui tem uma fechadura na porta, se você tiver medo, pode se trancar. Com essas palavras, ele fechou a porta atrás de si e foi para seu próprio quarto. Mariana deitou-se ao lado de Hugo e instantaneamente adormeceu, estava exausta pelo que aconteceu nos últimos dias. Enquanto os hóspedes dormiam, o hospitaleiro homem descobriu tudo sobre o cara que vendeu seu quarto e até onde procurá-lo. Ele também descobriu informações sobre o albergue de um antigo colega de turma que agora era o chefe de polícia. Ele providenciou para que ele verificasse se tudo estava em ordem lá e tentasse encontrar as coisas de Mariana. Enquanto lidava com todos esses problemas, ele sentiu que não tinha dor de cabeça há várias horas e que seu corpo estava funcionando perfeitamente. Ele não se sentia tão relaxado há muito tempo, nem mesmo precisava das pílulas que tomava há mais de 6 meses para dormir, tendo esquecido como era uma noite de sono normal. Mas na manhã seguinte, ele de repente se sentiu doente. Ele ficou na cama por muito tempo, cancelou todos os eventos importantes no trabalho e avisou sobre sua doença. Mariana e Hugo tentaram se comportar silenciosamente, até mesmo andaram na ponta dos pés até a sala de estar para não perturbar o dono da casa. Quando ele se recuperou, Hugo decidiu descer para a sala de estar. O que viu lá o deixou perplexo. Mariana estava agitada na cozinha. O maravilhoso cheiro de torta de repolho se espalhava pela casa. Mariana estava distraída do fogão quando Hugo observou atentamente o que estava acontecendo. Mariana se virou, sorriu docemente e pronunciou bom dia. Estivemos fazendo um pouco de arrumação por aqui, você se importa? Hugo balançou a cabeça negativamente e perguntou, como você sabia que eu gosto de tortas de repolho? Eu vi em um sonho, Mariana sorriu. A senhora Fabiana riu atrás das costas dele. Hugo percebeu que era a governanta quem tinha contado à mulher como agradar o dono da casa. Por favor, venha para a mesa, o café da manhã está pronto. Depois do café da manhã, Hugo ofereceu à jovem ficar com ele até resolver todos os seus problemas, com os quais já estava lidando. Ele lembrou-a de que deveria pensar em seu filho antes de recusar. Mariana começou a dizer que estava desconfortável e que eles eram estranhos. Bem, como podemos ser estranhos se eu sou Hugo e ele é Hugo? Temos tanto em comum, então não somos mais estranhos, disse o homem piscando para o menino. Ele riu, batendo palmas. Hugo pensou no caminho para o trabalho que o destino mesmo havia lhe enviado essa pobre mulher com uma criança. Ela poderia ser sua filha e o homem não ia deixá-los ir embora. À noite, ele já estava com pressa para casa, sabendo que estavam esperando por ele lá. No caminho, ele parou em uma loja e comprou um monte de brinquedos para o garoto.
Quando entrou no corredor, ficou feliz em ver o garoto correndo em sua direção, espalhando os braços largos. Ele jogou as sacolas, pegou a criança e a jogou para cima várias vezes. Hugo não estava assustado, riu alegremente e depois o abraçou com força pelo pescoço e beijou sua bochecha. Hugo até tirou uma lágrima da ternura da criança pequena. Todos estavam felizes. O homem se aproximou, já se sentindo como o chefe de uma família onde sua filha adulta e seu netinho encontraram após o trabalho, felizes em vê-lo e sentindo sua falta. Ele pensou, assistindo-os, que não faria mal ter um cachorro. Graças ao amor e cuidado de sua família adquirida de repente, Hugo viveu mais 1 ano e meio, como prometido pelos médicos. Ele comprou um cachorro e depois um gatinho, decidindo que havia espaço para todos em sua casa. Finalmente, ele aproveitou o verão, passando algumas semanas com Mariana e Hugo à beira-mar, e legou toda a propriedade a Mariana. O que mais ele poderia fazer? Afinal, essa é sua família, suas pessoas mais próximas. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!